Bom dia, muito bom dia a todos que nos acompanham através do Instagram. E estamos começando mais uma live do bloco de família e iremos abordar hoje conflitos familiares. Já vou convidar a amiga. Deixa eu ver aqui. E aí, Pri, bom dia. Bom dia, amigo. Tá me vendo? Tô vendo e ouvindo direitinho. Ai, não tô me vendo, não, para variar. Da última eu consegui me ver, dessa vez eu não tô conseguindo me ver. Tá Pois bem é, centralizado aí? tá bem centralizado, tá tudo perfeitamente. Dá pra ver aquele quadro de Renoir ali ao fundo, tá ótimo. É, tá ótimo, né? Tô pronta, vamos nessa. Pois é. Olá, Ava Joias, tudo bom? Seja bem-vindo. Que é sempre uma pessoa que nos acompanha aqui, né? Seja bem-vindo. Uhum. Bom, hoje nós vamos fazer essa live então com relação a esses conflitos familiares, que é na verdade dando continuidade àquilo que nós já conversamos com o Liz na última terça-feira. Na terça-feira nós falamos sobre esses conflitos no que se refere às relações mais íntimas, relações conjugais, matrimoniais. E hoje nós vamos falar dos conflitos familiares de um modo geral. Né? Conflitos com tios, com primos, com irmãos, com mãe, pai, com filhos, enfim. Fazer uma abordagem Uhum. mais genérica acerca desse tema, que é bem palpitante, que é um tema que, de alguma sorte, traz consigo reflexões muito graves, principalmente nesse momento de pandemia, esse momento muito delicado. Mas antes de começarmos, como é de costume, nós vamos fazer uma leitura breve desta obra aqui, que no caso é Pensamentos de Joana de Ângeles, que são compilações, pequenos trechos de obras da benfeitora. Tá? Então essa será a nossa leiturinha para o início da live. Sempre que errares, recomeça com entusiasmo inicial. A dignidade, a harmonia, o equilíbrio entre a consciência e conduta tem um preço, a perseverança no dever. Momentos de saúde e de consciência, que é uma obra, inclusive, que faz parte da série psicológica. Não é? Então, e que tem alguma coisa, alguma relação com aquilo que nós vamos discutir nesta manhã. Então, vamos falar um pouquinho desses erros, desse entusiasmo, dessa dignidade, da consciência desperta. Acho que tudo que tem alguma relação com a nossa temática. Bom, meu nome é André, Amigo o nome da minha amiga Priscila, que Priscila, vai nos vamos, acompanhar. vamos falar um pouquinho também do propósito do grupo, né? Não sei se tem alguém novo Fale, aí. fique à vontade. O É, espaço é mais uma seu. vez lembrar, né, que o propósito do Evangelho, a gente não sabe de tudo, nós somos pessoas que estamos estudando, aprendendo com a vida, com as experiências, e a gente abriu esse espaço para trocar uma ideia com vocês, que a gente percebeu que essa situação de pandemia, do desconhecido, né, o encontro com o desconhecido, o confinamento, né, a mudança na rotina estava trazendo muitos medos, muita ansiedade, e então a gente abriu esse espaço aqui para estabelecer um diálogo com todos quantos queiram conversar e dialogar sobre as questões da atualidade, independentemente da sua opção religiosa. A nossa base religiosa, espiritual, é a doutrina espírita, né? Mas a gente procura usar uma linguagem que seja universal para todos, né? Trazendo Exato. ideias que sejam comuns a todas as doutrinas religiosas, ou a maior parte das doutrinas religiosas, né? A gente procura abordar mais o aspecto ético e moral Moral, não é? dessas Exatamente. outras correntes religiosas. E a gente também tem um espaço, né? Quem não tiver se sentido muito bem, que tiver em aflição, com algum problema, e às vezes tem receio de conversar com o familiar ou com o amigo, porque não quer se expor. Nós não somos psicólogos, mas a pessoa pode mandar um direct que a gente vai conversar como um amigo, acolher, escutar, né? Essa é a proposta do grupo, é acolhimento, tá certo? Exatamente. Exatamente. Bem-vindos a todos. Luke entrou Bem-vindos a agora. todos. Então vamos lá, né? Tema de hoje, conflitos familiares. André já falou, dando continuidade à terça-feira, né? Que André e Liz conversaram sobre conflitos familiares, focando mais na questão das relações conjugais. Hoje a gente vai estender
Tô bem para... constelado, bem conflituado. hoje a gente Fiz vai parte estender da das matrimonial duas. Tá e bem agora conflito. da geral. Hoje a gente vai estender para as demais pessoas da família a questão dos conflitos familiares, né, amigo? E aí, o que que E tu eu vou fala? já começar trazendo uma questão para você. Você sabe Hum, que Você minha gosta de função é provocar. essa. Provocar. Provocativo, Tirar do lugar exatamente. comum. Desafiar. Ó, na obra que a gente está utilizando para algumas discussões, que é essa aqui, Constelação Familiar, inclusive alguns amigos pediram para que nós fizéssemos indicações de algumas obras, e essa é uma das obras que está subsidiando nossos estudos. Então, é Constelação Familiar. Nessa obra, Uhum. no capítulo Turbulências Familiares, Joana vai nos dizer que a família não é apenas o grupo biológico residente sob o mesmo teto, mas a reunião de espíritos que exercitam-se na experiência da evolução, onde deve reinar fraternidade, a fim de se ampliar os sentimentos de amor no futuro em toda a relação com a sociedade. Bom, já que estamos falando de conflitos em família, e Joana de Ângeles nos traz uma proposta de fraternidade. Por que, Pri, você acredita que existam tantos conflitos nesse ambiente que deveria, então, ser de acolhimento, num ambiente fraterno? O que acaba por desencadear esses conflitos, essas turbulências familiares? Menino. Então, dando minha modesta opinião, acho que são muitas os fatores que podem interferir nisso, né? A gente vai conversar sobre isso ao longo de toda a live, né? Mas até com base assim no texto que você leu agora, no que você falou, né? O simples fato de, para quem acredita, né, em espírito, em alma, em outras encarnações, o simples fato de sermos seres distintos, né? Cada um de nós, mãe, pai, filho, somos seres distintos, almas diferentes, indivíduos distintos, com experiências transatas, seja de outras encarnações ou dessa própria vida, diferentes, com sonhos, com características pessoais mesmo, com qualidades, defeitos, modos de viver a vida, modos de ver o mundo. Somos pessoas diferentes, distintas, né? E isso vem de longas eras, né? Essas diferenças. Então, naturalmente, às vezes o conflito emerge quando a gente tem dificuldade de lidar com a diferença. Eu acho também que no Livro dos Espíritos fala-se muito sobre isso, né? Que o grande mal da atualidade, da humanidade, é o orgulho e o egoísmo. Se a gente procurar bem ali na raiz de todos os nossos conflitos, nossas angústias, nossos medos, sempre a gente vai ver ali o orgulho e o egoísmo. Então, eu acho que muitas vezes a gente se coloca muito no centro das questões, a gente olha um fato, um conflito, um problema do nosso ponto de vista, sem se colocar no ponto de vista e no olhar do outro. Então, a gente quer tudo para a gente, mas a gente não observa que aquele outro indivíduo também é um ser que está ali vivenciando seu processo de evolução, que não é perfeito, tem suas dificuldades, né? E eu acho que daí que nasce a maior parte dos conflitos. Esse olhar um Ou pouco mais seja, falta um pouquinho individualizado, de, focado de na empatia, gente. né? De tolerância, Falta né? empatia, compaixão, né? Bom dia, Lore. Bom dia, Ana. Bom dia, Cleo. É, E uma das coisas que nós, pelo menos, comentamos antes de fazer essa live era na ressignificação do lar, não é? Porque, de alguma sorte, nós sofremos muitas pressões, não é? Pressões profissionais, pressões pessoais, para que alcancemos, quem sabe, um sucesso. E essas pressões acabam, de alguma sorte, nos angustiando em determinado momento de nossas vidas. Né? O fato de muitas expectativas serem frustradas e, em algum momento, o lar acaba sendo esse porto seguro. Ocorre que nem sempre isso é verdade. Né? Muitas vezes o lar é ao contrário, é um espaço que se converte num mecanismo de castração, de humilhação, de violência, que inclusive tem se acentuado nesses dias de pandemia. Não só a violência doméstica, mas a violência verbal. E qual é o entendimento que nós deveríamos ter, Pri, a esse respeito desse lar? Não é? Por que, que há uma desvirtuação desse sentido do lar? Não é? O que poderia, então, auxiliar para que nós pudéssemos resgatar essa essência mais pura, desse lugar que pudesse mesmo e que possa nos acolher, possa nos envolver, né? Nos proteger também
não é, nos permitir refletir e, de alguma sorte, nos tranquilizar nesses dias tão tumultuosos que vivemos. Eu acho que eu e Elisa, a gente comentou na live só sobre vida e família, a gente não entrou muito na questão dos conflitos, mas assim, que o lar é um laboratório de experiências para a vida, né? É, porque ali a gente se depara com os primeiros desafios, desde a criancinha pequena, né? Quando tem seus brinquedos, precisa dividir, ou que está ali disputando a atenção da mãe com outros familiares. Aí quando chega a adolescência, os desafios naturais da adolescência, né? Porque tem aquela explosão de hormônios. Então, é muito natural, só que a gente tem que saber lidar, né? Porque é natural que a gente vai deixar solto, mas essa rebeldia que muitas vezes o adolescente apresenta com a família é muito natural, a gente tem que buscar formas e meios de lidar com isso. Então, assim, o lar é o grande laboratório de experiência humana para a vida, né? Onde a gente adquire as primeiras experiências que vai nos fazer desenvolver as virtudes. E acho que a própria Joana de Ângela fala que são poucas as famílias nas quais a dor não se apresenta no lar de alguma forma, né? Seja Exato. a dor na forma das dificuldades familiares mesmo, das dificuldades de relacionamento, ou os próprios problemas financeiros que às vezes afetam a família, deixa qualquer pessoa estressada, né? E às vezes afeta o próprio relacionamento, ou a doença, ou um desafio mais grave, né? Um bebê que nasce com alguma anormalidade, seja mental ou física, né? Uma doença mais grave que venha cometer algum integrante da família, o próprio desencarne prematuro de alguém na família. Então, assim, é muito raro na atualidade, no atual estágio da humanidade, existirem famílias nas quais a dor não se apresenta de alguma forma, né? A questão toda é como lidar com a dor em família, é como usar a família como o local que nos dá a força necessária para estar enfrentando esses desafios da vida, né? Porque a gente, às vezes, né, imagina, né, algumas pessoas que a família é um local apenas de tristeza, de briga, de confusão, de estresse, né? A gente ouve falar que às vezes a pessoa fica um tempão no trabalho, fazendo hora extra para não ter que voltar para casa, porque o ambiente doméstico é estressante, né? E todo final de semana inventa uma atividade diferente ao futebol, não agora nessa pandemia, né? Mas ou é o futebol, ou é o chá com as amigas, ou é mais trabalho extra no final de semana, tudo para fugir da convivência familiar, né? Porque aquele ambiente Exato. familiar às vezes é algo que traz estresse. Mas a família não é para ser assim, a família é para ser o local onde a gente tem momentos de alegria, onde a gente restabelece as forças para o novo dia que virá, os novos desafios que virão, né? Perfeito. Deveria ser assim, mas não é assim justamente pelo que a gente já falou antes, pela diversidade de caracteres de cada um de nós, e eu acho que todos nós estamos muito autocentrados nas nossas próprias questões e esquecemos de olhar o outro, de perceber que o irmão que está do nosso lado, o pai, a mãe, o marido, a mulher, o primo, a avó, é também um indivíduo que está em processo evolutivo, que tem suas questões, que tem suas dificuldades, que tem seus defeitos, como a gente, né? E ter esse olhar amoroso para aquele familiar. Exatamente. Ou seja, desenvolver esses princípios de brandura, de paciência, que Uhum, nós sabemos que é claro, são virtudes difíceis, mas é uma uhum. proposta audaciosa de transformação. Não é porque a construção da paz, ela passa também por esse respeito que nós temos e devemos ter por nós, pela nossa individualidade, como você colocou, e pela individualidade do outro também, entender que cada um tem um tempo, né? Que talvez o amadurecimento que eu experimente não seja necessariamente o amadurecimento que também experimenta o meu familiar, né? Esse Perfeito. exercício diário, como o Liz coloca, que exige esforço, não é? Que exige persistência, ou seja, que é desafiador e Super que, desafiador. não é, que traz consigo essas dificuldades naturais do caminho, porque como a própria obra, não é, do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, não é, através do Espírito amigo, não é, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então, não por acaso convivemos com essas experiências dolorosas dentro do lar, né, para que nós possamos de alguma sorte nos melhorar enquanto espíritos, né, enquanto seres imortais e também para que nós possamos desenvolver os laços de uma fraternidade real, né, que ultrapasse a própria barreira da consanguinidade. Eu acho que esse é o grande desafio, né?
não somente amar também e respeitar aqueles que fazem parte do meu clã, do meu grupo familiar, do meu núcleo mais íntimo, mas também aqueles que estão na forma dos meus vizinhos, na forma dos meus colegas de trabalho, na forma das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, e estender, ampliar esse raio de visão egóico, que é no primeiro instante, para que outras fronteiras, então, sejam alcançadas, né, acessadas nesse sentido, né? Perfeito. Com relação a essa última colocação de ampliar, né, os laços de afeto para toda a humanidade, tem uma passagem, né, na vida de Jesus muito marcante que poucas pessoas entendem e acham que ele negou a sua mãe nesse momento, e não foi nada disso. Que é quando Jesus está reunido com os seus discípulos, não me lembro na casa de quem, e aí Maria e os irmãos chegam à porta. E alguém vai lá avisar Jesus: Jesus, a sua mãe, os seus irmãos estão aí querendo entrar e falar com você. E aí ele aproveita, porque Jesus aproveitava todas as ocasiões para dar um ensinamento, né? Exato. Ele tinha um olhar bem percussiente, percuriente, sei lá. E então ele vai responder assim: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é minha mãe e meus irmãos. E o que que ele quis dizer nesse momento, né? De jeito nenhum ele estava renegando a mãe dele, porque toda a história de vida dele, os demais ensinamentos dele, quando a gente analisa de forma sistemática, a gente percebe que é justamente o oposto, né? Ele pregava e exemplificava o amor, né? E tinha uma relação muito amorosa com a mãe, com Maria, né? E, na verdade, ele quis dizer assim que eram irmãos deles, todos aqueles que tinham afinidade com ele, espiritual, de vontade, de desejo. Então, todos aqueles que estavam ali com ele, numa mesma intenção de fazer o bem, de aprender, de amar, de perdoar, essas pessoas eram seus irmãos em espírito, né? É o que a gente chama, né, para quem conhece um pouco da doutrina espírita, do parentesco corporal e espiritual. Então, às vezes a gente percebe assim na nossa vida, né, que a gente tem muita afinidade com um amigo, com um colega de trabalho, e a gente não tem muita afinidade com um familiar, com um irmão, né? O que é isso? Por quê essa afinidade? Então, todos esses com os quais a gente tem alguma afinidade fazem também parte da nossa família, né? A nossa família espiritual, que são os laços que vão se estendendo. Então, à medida que a gente aprende a exercitar o amor em família, com o irmão que a gente tem dificuldade de convivência, nossa, eu tenho uma antipatia com o meu irmão, desde pequenos a gente sempre briga, coisa e tal. Mas à medida que eu vou com perseverança, como o Liz falou aí, com perseverança, com esforço, buscando olhar aquele indivíduo, aquele meu irmão, com um olhar amoroso e desenvolvendo, né, o amor que for possível naquela existência, eu vou conseguir estender esses laços de amor para outras pessoas que estão ao meu redor, né? E aí é que vai nascendo, né, esse amor por toda a humanidade, a gente vai conseguindo transformar o ambiente ao nosso redor, né? É assim, né? É passinho de formiguinha mesmo. E uma coisa que nós abordamos em outras lives, né, é a desmistificação, ao mesmo tempo a ressignificação no sentido de família, não é que não é uma instituição que está fadada à destruição, ao insucesso, mas que ao contrário, ela depende muito dos seus entes. Então, se a família está passando por momentos críticos de desestruturação, isso se deve pelo fato de nós estarmos desestruturados, de estarmos fragmentados. Né? Eu até certa vez comentei numa palestra durante o período político da última eleição presidencial, que eu acredito ter sido um período bastante acirrado em nossa história, que muitos de nós estávamos partidos, né? Muito vinculados a uma determinada corrente, mas o ideal mesmo é que nós sejamos inteiros. Então, talvez por isso o insucesso, os grandes desentendimentos, né? Porque ainda estamos partidos, estamos limitados. Né? E esse ideal de integralidade, de inteireza, ele é importante no sentido de nos permitir o respeito, a compreensão do outro, o entendimento dessa família que se estende, que vai se ampliando para além da consanguinidade, como Priscila também colocou, reforçou, né? O entendimento dessa forma cuidadosa, não é? Porque é possível estabelecer esse olhar cuidadoso, não é? Com relação a essa família, como a própria Ana está colocando, não é? Sempre É um presente nas amor nossas possível, lives. né? Exatamente. Bem-vindas, A Fatinha, gente tem que bem-vinda, Karen. ter, isso a gente tem que ter cuidado para não se cobrar tanto, né? Porque às vezes a gente ouve isso e fica se cobrando de ter
o amor, assim, por um irmão, por um familiar mais difícil, mesmo que a gente tenha, assim, pelo meu melhor amigo, por alguém que eu goste muito, né? E realmente, às vezes é difícil, a gente não vai conseguir aquilo. Mas, assim, se a gente conseguir, pelo menos, não odiar, ou se a gente consegue compreender aquela pessoa, compreender que ele está passando por um processo, estabelecer algum laço assim, de simpatia, ou conseguir, pelo menos, estabelecer uma convivência pacífica, já é um grande passo, né? Então, assim, um passinho de cada vez, gente, sem muita cobrança. E eu lembrei aqui também, amigo, quando você falou aí da questão da atualidade, né? Que a família vem passando por transformação, né? Que a gente já até comentou sobre Bauman, né? O sociólogo Bauman, que fala muito, né? Nos seus Você tá livros adivinhando o que eu Modernidade ia falar? Líquida. Tem o livro Modernidade Líquida, tem... Ixi, a imagem de André sumiu para mim, para você sumiu também, gente? Vou continuar falando aqui, viu? Tem o livro Modernidade Líquida, tem também Amor Líquido, e tem vários outros que ele desenvolve essa ideia de que nós todos, né, o indivíduo hoje, a gente vive muito assim em função dos desejos. Então, logo um desejo é saciado, a gente se sacia muito rapidamente, a gente já busca outra coisa, né? A gente vive muita era do imediatismo, de querer aproveitar a vida assim com muita sofreguidão, né? Aquela coisa do carpe diem, aproveitar a vida com intensidade. Mas o que é aproveitar a vida? Será que é viver a vida com sabedoria, com equilíbrio? Ou é assim, ir a todas as festas, beber tudo que puder, pegar todas as pessoas? Não, não é isso, né? Bauman traz muito isso, de que a sociedade vive hoje esse problema ético mesmo, né? De troca de valores, né? Esse vazio existencial, que é uma busca por algo, assim, uma felicidade que a gente vê no prazer, na busca imediata do prazer, tem que ser rápido, né? A gente não tem muita paciência para ficar ali desenvolvendo uma relação saudável, né? Porque quando a gente fala de conflitos em família, a gente tem que ter paciência e perseverança para buscar desenvolver uma relação saudável. E hoje o que a sociedade menos tem é paciência, né? Quer tudo Exatamente. para ontem. Então, Bama traz justamente isso, né? É, dessa fragilidade das relações que a gente vê na própria família. Por isso que a gente percebe que a família tem passado por grandes transformações, porque isso vem do indivíduo, né? Se o indivíduo está passando por transformações, por dificuldades, por conflito, se o indivíduo não tem paciência nem consigo nem com o outro, como é que ele vai ter com a família? Entende? Exatamente. Nós vivemos, endossando aquilo que você trouxe de Bauman, essa era, então, dessa liquidez, do vazio, não é? Essa era, de alguma sorte, que é também uma era do gozo, não é? É necessário gozar, usufruir. Muito se diz sobre essa satisfação dos desejos, não é? Nós devemos nos satisfazer, e muitas vezes aquilo que nos satisfaz hoje será a causa do nosso sofrimento mais tarde. Então, há de haver, nesse sentido, uma moderação, um equilíbrio, para que as experiências vivenciadas elas possam passar por esse campo de reflexão mais detida, né? Para que a gente possa entender que essa divergência, por exemplo, de opiniões em família, como o Lourdes está colocando, a ponto de nos incomodar, traz em si algo que reforça em nós que precisa mudar, né? Se algo nos incomoda, por certo, nós devemos refletir acerca daquilo. Porque eu me recordo do Dr. Drauzio Varela fazendo um comentário acerca da homofobia, que ele diz o seguinte: se você está enraivecido, se você está muito preocupado com a orientação sexual do seu vizinho, o problema, por certo, não está com o seu vizinho, está com você mesmo, né? Porque seu vizinho Perfeito, já né? está devidamente orientado, né? Você não. Então, a gente precisa entender que esse vazio que nós não refletimos, não ressignificamos, ele muitas vezes é projetado no outro. Então, a dificuldade que eu não consigo superar, eu externo através do outro, numa forma de violência, não é que, como já disse, pode ser uma violência física, pode ser uma violência verbal, não é? Um desentendimento, um conflito muito grande. Então, é preciso que nós pacifiquemos a nós mesmos, encontremos o nosso equilíbrio para que a relação com o outro seja uma relação equilibrada. Uma das coisas que nós dissemos na última live de conflitos familiares matrimoniais, no sentido, é que a gente precisa ser inteiro primeiro, fazer um casamento primeiro conosco, um casamento individual,
e depois casar com o outro, né? Porque é esse entendimento de que o outro vai complementar a minha felicidade, que o outro até pode interferir, mas que cabe a cada um tomar as rédeas da própria vida, não é? E é como o Kátia até está colocando, né? Às vezes a gente se preocupa demais com o outro e esquece de evoluir. Exatamente isso, né? A gente fica tão encastelado nas questões do outro, preocupado com o outro, e vai se esquecendo que a gente está na retaguarda e o outro está crescendo, porque ele está caindo, ele está derrapando, mas ele está lutando por se melhorar. E de repente ele Uhum. está lá na frente, está evoluindo, está progredindo, e a gente está aqui atrás, só reclamando, só tecendo comentários que não vão nos fazer crescer, enfim, ficando na retaguarda do processo, né? Você falou aí da questão do olhar, né? Para esse cuidado com a diversidade, né? E eu me lembrei que eu estava ouvindo até uma live de um rapaz que é coach que eu sigo no Instagram, e ele estava trazendo um caso de uma pessoa com quem ele conversou, que era uma mãe que ela era funcionária pública, né, tinha uma vida bem estável, coisa e tal, e o filho dela trabalhava na noite, né? Ele era produtor de eventos. Então, tipo assim, quando ela estava acordada trabalhando durante o dia, ele estava dormindo. Quando ela estava à noite dormindo, o filho estava da noite trabalhando, né? E ela se incomodava muito com isso. Então, ela entrou em contato com ele, angustiada, dizendo: não, porque meu filho, a gente tem brigado muito, coisa e tal, porque eu falo para ele que ele deveria fazer o concurso público, mas veja só que absurdo. Quando eu estou acordada, ele está dormindo, quando eu estou dormindo, ele está acordado, porque ele trabalha na noite, passa as madrugadas nessas festas e coisa e tal. Diz que ele fez uma pergunta assim, tipo assim, concluindo, né? O que ela achava que era bom para ela, que ela achava que era bom para a vida dela, era ter uma estabilidade, ter um concurso público, ter salário ali caindo todo mês na conta. Mas assim, a noção do que era bom para ela não necessariamente é a noção do que é bom para o filho, né? E aí Exato. ele perguntou: você já conversou com seu filho? Já perguntou assim, sabe as amizades dele, com quem ele se envolve? Tipo, o menino era um bom rapaz, era o trabalho que ele queria. Diz que ele sempre chegava em casa super feliz, ia conversar com a mãe, contar como é que foi a festa, quantos ingressos conseguiu vender, não usava drogas, não era de chegar em casa bêbado. Tipo assim, ele simplesmente tinha escolhido um estilo de vida diferente, uma profissão diferente, que era ser produtor de eventos e trabalhar na noite, mas era um menino que estava se caminhando bem na vida. Então, tipo assim, a noção do que a gente acha que é bom para a gente não necessariamente é o que é bom para o outro. E a gente tem que respeitar as escolhas do outro, né? Assim como a gente deseja ser respeitado em nossas escolhas, né? Tipo eu escolhi uma determinada coisa para minha vida, né? Se eu me chateio com o que meu pai, ou minha mãe, ou um irmão, um tio, um avô vai falar com relação às minhas escolhas, eu vou também me colocar nesse lugar de ficar reclamando das escolhas de um filho. No caso, eu não tenho filhos, né? Mas às vezes a gente reproduz isso, né? A gente sofre. Tipo, eu não tenho filhos, mas eu me lembro que eu fiz a minha primeira faculdade, foi publicidade e propaganda. Meu pai reclamou horrores, porque eu fiz publicidade e propaganda na época, né? Depois de muitos anos, eu vinha fazer outra faculdade, vim fazer direito, mas foi porque eu quis. Mas, assim, se eu viesse a ter um filho, será que eu iria reproduzir isso no meu filho? Tipo, de colocar na cabeça dele que ele tinha que fazer o direito, ou engenharia, medicina. Então, tem isso, né? Da gente respeitar a escolha do outro, perceber que cada escolha que o indivíduo faz ajuda no processo de crescimento dele. Às vezes, até o indivíduo faz uma escolha que é equivocada, mas ele vai perceber isso por conta própria. Isso. Ele tem um tempo dele para ele perceber isso. Não precisa alguém Isso. ficar agora tentando minar a possibilidade. Deixa ele tentar. A gente tentou, a gente quebrou a cara. O outro também pode passar por isso, gente. É lícito ter um sentimento de cuidado, de carinho, de zelo dos pais, no sentido de fazer com que os filhos não se caminhem para o mau caminho. Mas nós Uhum. não podemos privá-lo das experiências que muitas vezes serão de sofrimento, de dor, mas que vão propiciar que ele cresça, que ele se desenvolva, né? Para Uhum. que o organismo ele possa lutar, ele vai passar por algumas situações de desgaste, né? Por exemplo, a febre. A febre é a luta do corpo, do seu sistema imunológico contra algum tipo de inflamação, de algum patógeno, né? Você vai se Isso. sentir com o corpo mais amolecido, um pouquinho de perda de ânimo, mas é natural porque você está passando por um processo que vai visar a sua saúde logo após. Então, Uhum. nós não podemos nos privar disso. Não é? É importante nós entendermos essa pessoa que escolhe ser diferente, não é? E Lourdes fez uma pergunta interessante, né? Como conviver com parentes diferentes, né? Ela fala que o marido dela se sente um estranho no ninho, né? A exemplo daquela ovelha negra, né? Que foi até cantada por Rita Lee, né? E é interessante essa pergunta porque
é como vai muito ao encontro daquilo que nós dissemos no início, né? Que o lar seria essa reunião de entes, né, de indivíduos, de espíritos que estão vinculados a um aprendizado. Então, nada é por acaso. Se nós temos essa reflexão mais detida, nós vamos entender que há uma necessidade de todos aqueles que ali se encontram de crescer, de evoluir, de aperfeiçoar. Óbvio que você vai ter afinidades muito maiores com determinados indivíduos e desentendimentos com outros. Mas a grande proposta é de talvez entender que não só as minhas demandas são importantes, mas as demandas do outro, né? O respeito. Eu acho que falta um pouco essa noção do respeito às escolhas do outro, né? O nosso egoísmo é muito grande, isso vai ao encontro daquilo que nós dissemos, né? Dessa era do vazio, do gozo. A gente precisa gozar, a gente precisa usufruir. O mundo é hoje, é aquela revivescência do carpe diem, que muitas vezes é irresponsável, é imprudente e que vai trazer amarguras no futuro. E esse respeito a si mesmo faz com que você também respeite o outro, né? O modo de agir do outro faz parte das suas próprias escolhas, como a Ana colocou. Então, se você não se permite escolher, não permite que o outro escolha, com certeza esse ambiente do lar vai ser muito turbulento, vai ser muito conflituoso, muito difícil, né? E essa noção do certo e do errado, como a própria Alice colocou, é muito relativa, né? Porque, de repente, o que é bom para mim, como você colocou no exemplo aí dessa mãe, desse filho, não é bom para o outro, né? Então, esse entendimento do respeito que deve haver para que as relações possam se desenvolver apesar das diferenças, né? Ou seja, é É, aquele pensamento, né? Eu posso não concordar com aquilo que dizes, mas vou lutar até o fim para respeitar a tua liberdade de expressão, né? A sua capacidade de se expor, de se colocar, né? Porque a grande proposta é do enriquecimento. Imaginemos se todos nós concordássemos com tudo. Com certeza seria um profundo marasmo, né? Haveria uma falta de ânimo muito grande, uma perda do sentido da vida, porque todo mundo iria concordar com absolutamente tudo. Então a diferença muitas vezes agrega, não é? O fato de nós experimentarmos isso faz com que nós ampliemos o nosso próprio raio de visão, que é muito limitado às vezes e que precisa ser ampliado, né? E é, essa polarização é muito perigosa, né? Essa divisão certo, errado o tempo todo. Por que somente fazer essa divisão? Por que não agregar, não acolher, não é? Entender o lado do outro e conviver com essas situações diversas, não é? ajudando aí a responder a pergunta de Lourdes, eu me lembrei aqui do meu pai, né? Hoje eu não moro mais com meu pai, mas durante, né, a maior parte da minha vida, até hoje eu morei, né? Nós moramos juntos na mesma família. Mas meu pai também é uma pessoa com opiniões muito difíceis, posicionamentos assim também bastante preconceituosos. E todo mundo em casa, eu, minha irmã, minha mãe e até os demais familiares dele, os irmãos deles, tinham muita dificuldade de conviver. Se quem morava junto, tinha mais ainda, né? Quando a gente mora realmente com uma pessoa que tem visão de mundo muito diferente da nossa, realmente é um desafio enorme. Eu imagino o que é que você está passando. Mas, assim, pelo menos para mim, né, comigo, quando eu tentava mudar meu pai, quando eu ainda alimentava a esperança de que ele mudasse, não que eu não alimente mais, mas eu ainda alimento, mas eu não tento mais mudar. Eu acho que eu sofria muito mais, porque a gente entrava o tempo todo em embate, brigava, dava uma opinião. Eu sabia que aquele assunto era polêmico, que ele iria dar uma opinião oposta, e aí começava a discussão, tipo, a ponto de muitas vezes a gente ter discussão durante o evangelho. Depois, durante o tempo ele foi espírita, porque eu sou espírita, mas depois ele virou protestante, hoje em dia ele não é mais nada. Mas, assim, muitas vezes a gente teve discussões em momentos de oração, entendeu? Por conta dos posicionamentos dele, que eram posicionamentos muito radicais. Então, a minha estratégia, até para preservar a minha paz, porque é o tipo de coisa que tira a nossa própria paz, quando a gente fica o tempo todo no embate. Tipo assim, eu cheguei à conclusão de que ele tinha o processo dele, eu tenho os meus, eu passei a fazer terapia, porque sem terapia eu não tinha a menor condição de eu conseguir conviver com isso e passar adiante, levar minha própria vida adiante. Então, eu passei a evitar discussão sobre temas muito polêmicos, porque eu sabia que não ia levar para lugar nenhum. Eu deixei de querer mudar ele, porque eu também sabia que eu não ia conseguir fazer isso. E, tipo assim, eu passei a
fazer a minha própria parte. Eu acho assim que eu viver na minha vida, fazendo a minha parte na sociedade, ele vai estar observando o meu exemplo. Um dia pode ser que ele venha se sensibilizar ou não, pode ser que ele morra sem se sensibilizar, sem mudar. Mas eu não fico mais nessa expectativa e isso faz com que eu tenha menos angústia em relação a isso. Então, assim, pelo menos para mim, não sei se faz sentido para você, mas para mim, quando eu desisti de tentar mudar ou convencê-lo dos meus posicionamentos, da minha visão de mundo, para mim as coisas ficaram mais fáceis. Não que estejam completamente fáceis, vai ser sempre difícil quando a gente convive com uma pessoa difícil ao lado, né? Mas chega um momento que a gente tem que cuidar da nossa vida, da nossa Ex- evolução, e aí se aquela outra pessoa quiser aprender, vai aprender. Se não quiser aprender, paciência. Você Eu estou tocou num fazendo a minha ponto aí, parte. você tocou num Né? ponto crucial, eu diria, não é? Porque muita gente, né, eu tenho contato com algumas pessoas, né, e algumas amigas, e muitas delas comentam, né, que entram em relações bastante turbulentas, né? E trazem um pensamento muito justo, mas ao mesmo tempo perigoso de salvacionismo, né? Ou seja, vão entrar na relação esperando modificar o outro, né? Salvar o outro, mudar o outro. E isso é muito perigoso porque ninguém muda ninguém. Cada um muda a seu tempo, de acordo com sua própria vontade. Nós podemos, é claro, contribuir, né? Orientar, quem sabe, se tivermos a condição, mas mudar efetivamente só quando o outro quiser. Né? Isso é fato, não é? Porque muita gente pensa, Jesus, por exemplo, veio para expiar os pecados do mundo, para salvar o mundo. E, na verdade, Jesus veio para nos orientar. Né? Ele não veio para expiar os pecados, por exemplo, porque, imaginemos, aí poderíamos errar à vontade, porque Jesus vai nos salvar. Não. Jesus veio para nos dizer que, de acordo com as nossas ações, experimentaremos as consequências. Ou seja, você é livre para você agir no mundo, mas entenda que isso vai repercutir, né? Que não importa aquilo que se fez. Olhe para frente, siga adiante e não tornes a pecar e não tornes a errar. Né? Então eu acho interessante nós nos lembrarmos de Jesus nessas questões familiares, porque há sempre traduções e há sempre entendimentos, pensamentos que são muito importantes nesse sentido. Porque é esse entendimento de que você pode auxiliar, mas cada um tem sua escolha. E eu me lembro de Deuteronômio, né, daquela passagem do Velho Testamento que nos diz: debaixo do céu, sobre a terra, há um tempo para cada coisa. Tempo para semear e tempo para arrancar a planta. Então, o meu tempo pode não ser o tempo de Priscila, mas, por certo, o exemplo que eu estou tentando transmitir de maneira muito natural, vai acabar repercutindo muito mais do que a tentativa do vão conhecimento. Né? Essa tentativa superficial de você tentar convencer o outro, mudar o outro. Melhor é agir de maneira coerente consigo mesmo, respeitando-se, para que o outro observe isso e perceba que qualquer tentativa de desgaste vai ser inútil. Que melhor é tentar compreender mesmo e respeitar o espaço de cada qual. Né? Eu me lembrei aqui também, no livro Boa Nova, é, tem uma passagem muito interessante, quando Bartolomeu vai falar com Jesus Cristo e vai lhe dizer também de suas angústias, que apesar da boa nova, da convivência que ele vinha tendo com Jesus, dele achar assim, a ideia, né, do reino de Deus maravilhosa, ele tinha muitas dificuldades com seus familiares. Os irmãos deles não compreendiam, chamavam de vagabundo, a mãe, o pai, viviam escorraçando ele de casa, eles não aceitavam Jesus, achavam que Bartolomeu era um traidor da lei de Moisés, coisa e tal. E aí, Bartolomeu tem uma conversa com Jesus, Jesus esclarece ele com relação a essas questões familiares, as questões do reino de Deus, e isso gera uma mudança de conduta em Bartolomeu. Aí, depois dessa noite que ele conversa com Bartolomeu, ele chega em casa, e aí de novo ele chega em casa bem tarde, aí de novo ele ouve um monte de desaforo dos seus irmãos que o caluniam, difamam, o chamam de vagabundo, de inútil, do pai. E aí ele lembra dos ensinamentos de Jesus, e aí ele começa a sentir uma enorme alegria dentro de si, e pensa, poxa, eu conheço Jesus, eles não conhecem Jesus.
passa a compreender. Naquele instante, ele tem um insight, ele compreende a família dele, e ele responde simplesmente com silêncio. Em vez dele entrar em atrito, como habitualmente ele entrava, ou ele chorava, ele responde apenas com silêncio e internamente com a certeza de que ele estava no caminho certo e de que os familiares dele estavam agindo daquela forma porque eles simplesmente ainda não conheciam Jesus, ainda não tinham amor ainda dentro dos seus corações para compreender a pluralidade, a diversidade de caracteres. E ele sente uma enorme alegria naquele instante, sabe? Então, é isso. Às vezes a gente tem muitos conflitos em casa, às vezes tem um pai que não compreende, um marido que não compreende, filhos, às vezes também que dão desgosto para a família, coisa e tal, filhos rebeldes. Mas quando a gente tem essa ideia de que, às vezes, a gente é aquele dentro da família que tem uma parcela maior de conhecimento, uma parcela maior de entendimento, e é aquele que pode dar também uma parcela maior de paciência, de compreensão, de tolerância e de exemplo. Então, assim, respeitar o outro do jeito que ele é, sem tentar mudar, e fazer da nossa parte, amigo. Acho que é isso. E o diálogo na família, assim, eu acho fundamental quando dá para dialogar, porque às vezes tem família que não dá para dialogar, mas quando dá para dialogar, eu acho fundamental, né? Mudando um pouquinho o Ex- foco, né? Mas ainda dentro, a gente percebe hoje como as redes sociais, o celular, deixam as pessoas muito distantes de si, né? Principalmente pais e filhos, irmãos. Isso Muito. é uma questão que a gente tem que estar muito atento. Eu até me recordo de uma fala de Divaldo, quando numa palestra, um pai, em determinado momento, chega a ele para comentar que agora toda a família estava conectada, né? Ele havia comprado celulares e tablets, então todo mundo podia se comunicar dentro de casa. A Divaldo ficou assim um tanto reticente e aí, né, foi dando a oportunidade da conversa se desenrolar. E aí, em determinado momento, ele vai perguntar: e sim, como é que funciona essa conversa, esse diálogo de vocês? Ah, e o pai: não, bem tranquilo, ó. Cada um fica no seu cômodo, no seu quarto, e aí, precisando de alguma coisa, você vai lá e se comunica através do celular. Né? Você manda mensagem no tablet e tal, um bom dia, boa tarde. E ele ficou, Divaldo, né, um tanto estarrecido, assustado, porque, veja bem, se você começa a substituir, né, os espaços de conexão do lar, né? Por exemplo, se reunir numa mesa para tomar um café, para fazer uma refeição como um almoço, um jantar. Se você começa a substituir esses espaços de interatividade no lar por relações frias, né, dos aparelhos tecnológicos, com certeza isso vai gerar um desgaste na própria família. Porque nem sempre os emoticons, né, os emotions, aquelas figurinhas, vão trazer a realidade. Muitas vezes você coloca ali uma cara de sorriso, mas você está devastado por dentro. Você tenta aparentar algo que você que não se processa no seu mundo íntimo. E, é claro, nada substitui o olhar, né? Nós estamos agora diante de um contexto pandêmico. Devemos usar máscara, álcool em gel, luvas, né? Mas nada vai substituir o olhar. Nós ainda podemos olhar o outro, né? Esse olhar acerca do outro é algo extremamente importante, porque que dizer do olhar de uma mãe para um filho, né? De repente o filho teve um problema na escola, um problema no trabalho, e só de olhar para o filho, a mãe já identifica que ali há um problema. E ela senta, ela dialoga, ela tenta ali auxiliar da melhor maneira possível. Então, os olhos são o espelho da alma. É preciso que a gente olhe mais o outro. Se atente ao cuidado com o outro. Cuidado é esse olhar mais profundo, né? É tentar penetrar o âmago da criatura, ver que É. ele não está bem naquele momento. E isso não se faz com o celular, né? Por mais que nós tenhamos uma interatividade muito forte, nada substitui o contato, o carinho, né? Perfeito, amigo. Exatamente. Eu penso assim também. Eu acho que o celular, as redes sociais, elas podem ser muito bem utilizadas. Eu acho que vieram a acrescentar em nossas vidas. Tudo depende da forma como a gente os utiliza, né? Como a gente utiliza esses instrumentos. E como você falou, eu acho que o olho no olho, o contato, o abraço, o afeto, a gente já falou em outra live, né? Que nós somos seres, o ser humano, ele é essencialmente afetivo. A gente tem em nós a necessidade do cuidado, de cuidar e de ser cuidado. O cuidado está em todas as dimensões, né? A gente já falou de Boff em outros, Boff fala muito sobre isso. Que o cuidado está em todas as dimensões do ser. Antes de qualquer empreendimento, a gente não consegue desenvolver nenhum empreendimento com sucesso sem ter cuidado antes, sem ter atenção para com aquilo que a gente quer realizar. E assim tem que ser nas relações humanas. Quando a gente deixa de ter cuidado, a tendência é o negócio ir piorando. Então a gente tem que ter, é importante a gente estar assim atento a essas questões, porque às vezes assim
tem um desentendimento mínimo, alguma insatisfação mínima na família, é um comentário que uma pessoa faz e a gente não gosta. E também a gente vai acumulando aquilo, não comenta na hora, né? Aí depois mais outro, aí alguém faz alguma coisa também que a gente não gosta. E aí vai crescendo um descontentamento e não há diálogo naquela família, até que começa a haver maledicência, ciúme, inveja dentro da própria família, a gente começa a enxergar o outro, a gente muda o conceito do outro, né? São pequenas coisas assim que vão acontecendo, que a gente não dialoga. Às vezes, se a gente dialogasse, a gente ia ver que foi uma coisa assim, que o outro falou sem nem perceber, não falou pensando nele, nem falou para atingir ele, mas ele acabou se ofendendo de alguma forma. Então, assim, como o diálogo, a conversa é essencial, assim, o sentar, conversar, o olho no olho, o abraçar, isso é importante demais. E eu acho que essa pandemia, esse confinamento que todos nós estamos, né, obrigados a passar, ele também vem para nos trazer um novo olhar, É. né, para a nossa forma de se relacionar, para a família. Eu moro com minha mãe e com minha irmã, então o tempo inteiro, óbvio que a gente também tem conflitos, porque é natural, imagina três mulheres morando juntas, né? Tem dias assim que, Ave Maria, parece que vou arrancar todos os TPM cabelos. tripla, né? Eu digo. TPM tripla, pois é. Então, assim, tem dias que é complicado. Pessoas diferentes, caracteres diferentes, gênios diferentes, temperamentos É. diferentes. Tudo diferente. Então, assim, se a gente não senta, se a gente não tem momentos de diálogo, como é que fica essa convivência? 24 horas dentro de casa. No meu caso, estou trabalhando de home office. Então, 24 horas dentro de casa, como é que fica? Então, é Gente, importante haver diálogo. e Priscila, só pra você ter uma ideia, tem dias que você acorda com os dois pés esquerdos, né? Você nem tá se aguentando, que dirá aguentar o Tem outro. dias que a Então, gente está gente, insuportável. pois é, isso é normal, perfeitamente compreensível. Você não precisa sorrir o tempo todo, agora você tem que respeitar o outro. Ó, hoje eu não tô pra conversa, eu tô precisando pensar, refletir, vamos dialogar amanhã. Amanhã a gente conversa, mas hoje eu preciso que respeite esse tempo, eu não tô bem. E aí, de repente, no outro dia a pessoa se abre, quando você respeita esse espaço, e isso é perfeitamente compreensível. Nós somos imperfeitos, somos humanos e somos afetados. E é claro que a gente tem que respeitar nossas emoções. Não estou bem hoje para conversar, mas amanhã a gente conversa, amanhã a gente dialoga. E é importante esse espaço de interatividade, de diálogo. Uma das passagens mais marcantes para mim de O Evangelho segundo o Espiritismo é a dos infortúnios ocultos. É uma passagem que nos diz acerca de algo que se processa no mundo íntimo e que nem sempre o outro externaliza. E quando isso acontece, né, quando o outro, de alguma sorte, resolve repassar isso para o mundo exterior, muitas vezes isso se dá de uma forma bastante sofrível. Né? Então, de repente, por exemplo, uma pessoa, você tem conhecimento da pessoa, ela cometeu um crime, ou então ela se suicidou. E você não sabe, aí as pessoas ficam se perguntando, mas por quê? Né? Por que isso aconteceu? Não é? Gente, isso é descabido, imagine. Mas é importante a gente perceber os sinais, não é? E a gente só vai ter a percepção desses sinais a partir dessa convivência, a partir do olhar, a partir do diálogo que a Priscila está ressaltando, né, de uma maneira muito importante. Porque é esse espaço que vai permitir que você perceba, olha, tem alguma coisa errada, alguma coisa que não está se desenvolvendo bem com fulano e que talvez ele precise de ajuda. Né? Talvez uma ajuda mais pessoal, uma ajuda especializada, mas ele precisa de ajuda. Né? Então, é esse entendimento que a gente precisa ter com relação ao cuidado, ao carinho. Né? A gente vive uma sociedade a mais segura e a mais confortável possível. É a sociedade mais progressista, sem dúvida. Mas a gente percebe que, paralelo a isso, há muita insegurança íntima. Há muita violência íntima e violência dentro do lar. Né? E tudo isso acaba sendo muito paradoxal, porque apesar do progresso todo que nós experimentamos na esteira da técnica e da ciência, nós estamos desequipados emocional e psicologicamente falando. E isso faz com que essa família vá se desestruturando a pouco e pouco. Não porque a instituição familiar deve ser substituída, né? Mas porque é o entendimento de que essa família ela deve passar por um processo de transformação, no sentido de nós entendermos e respeitarmos cada um. Né? É claro que há um cenário de uma certa forma anárquico, né? Uma sombra que
tenta, de alguma sorte, trazer um desentendimento acerca desse conceito de família. Mas eu me recordo de uma psicóloga, de uma pesquisadora alemã, que vai dizer que o que existe após a família, o pós-família, é a própria família. É uma família reinventada, é uma família revisada, reestruturada, mas é uma família. Não deixa de haver uma família. Então, não tenhamos esse pensamento pessimista, não é? Mas, ao contrário, entendamos que a família passa por transformações porque nós estamos também nos transformando, não é? E, enfim, eu acho que esse entendimento do respeito. E Liz comentou alguma coisa aqui, bem-vinda, Adelina. E os familiares que estão furando o isolamento, negando a pandemia? Uma escolha de cada qual, né? É importante que nós façamos a nossa parte. Daí vem essa questão até do salvacionismo que eu abordei, né? Nós não vamos salvar quem quer que seja. Nós vamos fazer a nossa parte. O importante é que a nossa consciência esteja tranquila, porque nós devemos refletir. De repente, furar a pandemia por um motivo fútil, frívolo, superficial, vai acarretar no desencarne doente de alguém querido, de alguém próximo, da própria família, porque muitas vezes você vai trazer a doença para sua própria casa, para o seu próprio lar. Então, fazer a sua parte é, acima de tudo, manter-se com sua própria consciência tranquila. Porque, em alguma sorte, tudo aquilo que nós fizermos vai pesar em nossa própria consciência, quer seja algo positivo ou negativo. E isso, é claro, vai repercutir no mundo de relação. Então, não tenhamos medo com relação a isso, né? E enfrentemos. E já estamos aproximando do término das nossas considerações. Eu vou falar um pouquinho só para finalizar e vou deixar a Priscila faça as considerações dela e também o nosso momento de vibração, de oração pelo planeta, pela situação atual, mas trazer um olhar de otimismo. Vivemos tempos difíceis, tempos muito delicados. Muitas vezes não encontramos em nosso lar o suporte necessário. Mas não nos esqueçamos que, para além das dificuldades que nós enfrentemos, há um Deus, há um Cristo que está sempre a nos observar, a nos proteger, a nos blindar. Nos vinculemos a essas forças positivas, a essa energia cristã, no seu sentido mais puro de entendimento, para que possamos enfrentar essas situações, essas adversidades que se dão no nosso campo íntimo, no nosso campo familiar, no nosso campo profissional, e sigamos sem medo, respeitando-nos, conscientes e equilibrados, para que esse contexto se transforme e se modifique de maneira muito positiva. Então, desejamos que os amigos que nos ouvem, que nos assistem, recebam essa mensagem de entusiasmo, de bem-aventurança. Somos deuses, disse-nos Jesus, vós sois deuses. Tragamos essa divindade em nós na forma do respeito, do amor, da tolerância, para que a realidade que aí está se transforme da melhor maneira possível. Vou passar a palavra agora à Pri, para que ela faça suas considerações, também a sua vibração maravilhosa para nós, para o planeta, tá certo? Um beijo. Eu me lembrei aqui também no final de duas passagens também do Evangelho. A primeira é o argueiro e a trave no olho, né? E a segunda é quando Jesus fala, né? Ele está com a mulher pecadora, que está para ser apedrejada, e ele fala: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Acho que os dois ensinamentos, as duas passagens são bem complementares entre si. E aquela coisa, né? O argueiro e a trave no olho, né? A gente está sempre vendo o defeito do outro, né? A gente vê a trave no olho do outro, o cisco no olho do outro, e a gente não vê a trave no nosso olho, né? O que isso quer dizer? Que a gente está vendo muito, observando muito o outro, vendo os defeitos deles, aquilo que incomoda, e quando a gente fica vendo o tempo inteiro aquilo que nos incomoda, o defeito, isso tem uma tendência a potencializar a nossa sensação de incômodo, né? Então vamos voltar esse olhar para dentro, né? O que em mim eu preciso melhorar. E a mesma coisa, quem estivesse em pecado, que atire a primeira pedra, né? Então, se eu chego em casa, se eu tenho familiares que falam de forma agressiva, que têm um pensamento muito distinto do meu, ou que estão fazendo coisas erradas, eu não tenho como mudar o outro fato, a gente não pode mudar pela fala, não tem como obrigar, tipo, alguém que está fora da pandemia, eu vou fazer o quê? Eu vou amarrar essa pessoa na cadeira? Ou o máximo que eu posso fazer é conversar, dialogar, se a pessoa continua mantendo aquele posicionamento, tudo bom, vou fazer a minha parte. Então, assim,
a gente também erra, a gente também tem nossos defeitos, a gente também tem nossos desafios de evolução, os nossos desafios. Eu não pensei em nenhuma música, Livinha. Nós temos também os nossos desafios evolutivos. Então, um convite, no meu entendimento, para a vida e para esse momento em especial, né, quando a gente fala em conflitos familiares, é o exercício da paciência, da indulgência, né? A gente não ficar apontando o dedo para o outro, a gente voltar o olhar para a gente e a gente buscar formas de convivência pacífica, né? A pandemia trouxe muito isso. Então, a gente buscar, já que eu tenho que ficar dentro de casa, eu tenho que ficar mais tempo com minha família, como eu posso tornar essa convivência o mais agradável possível? Pode ser que eu não consiga fazer com que a convivência seja perfeita, mas ela pode ser menos desagradável, pode ser pacífica, né? Porque a paz no mundo começa dentro de cada um de nós e no lar. Então, se eu quero viver num mundo de paz, se eu sonho, almejo com a paz no mundo, isso tem que começar dentro do nosso lar. Então, vamos procurar exercitar a paciência com a gente, né? Que a gente também não pode dar um salto evolutivo, com o outro também. E ter cuidado para a gente não estar assim, atirando pedras. Atirando pedras, atirando pedras, atirando pedras, né? Porque o convite é para um crescimento conjunto, né? A gente buscar o nosso Exato. crescimento e ajudar aquele que está do nosso lado, mas ajudar com amorosidade, sem forçar a barra, porque cada um tem o seu tempo, né? Acho que a caridade, a lei de caridade, que todas as grandes religiões falam, ela deve ser o norteador em todas as nossas relações. Então, a gente sempre deve pensar em não fazer para o outro aquilo que a gente não gostaria que fosse feito para nós mesmos, né? Sempre pensar desse ponto de vista, de ser caridoso com o outro. E ser caridoso é justamente isso também, né? É ser paciente, é ser amoroso, é ser cuidadoso, é não atirar a primeira pedra. Então é isso. Exatamente. Pri vai usar esses 2 minutos aí finais para fazer uma vibração para o planeta. Eu já estou aqui com as flores naturais aqui também já me entrando nessa ambientação maravilhosa. Hoje não tem música, mas Não fiquem tem com essa música. imagem aqui bonitinha dessas plantinhas naturais e com a fala de Pri. Então vamos fechar os olhos, inspirar profundamente, lentamente, e pelo nariz ainda, expirar lentamente. Fazer isso umas 2 ou 3 vezes para acalmar a mente, acalmar o ritmo do corpo. E vamos imaginar que uma luz de coloração verde nasce no centro do nosso peito, do nosso coração. Que essa luz vai tomando a forma de uma flor verde, e ela gira com muita intensidade no sentido horário, e vai crescendo e vai se irradiando, preenchendo todo o nosso ser. E quando percebemos, nós estamos envoltos nessa coloração esverdeada, que gira intensamente e cada vez mais brilha. E vamos imaginar que essa luz esverdeada se expande, vai muito além de nós, viaja pelo espaço, envolve o nosso planeta Terra. Vamos visualizar como se fôssemos observadores do espaço, o nosso planeta Terra, e imaginar que uma luz esverdeada envolve o nosso planeta, cada indivíduo na humanidade, no Ocidente, no Oriente, no Norte, no Sul. E vamos imaginar também todas as pessoas do mundo de mãos dadas, uma corrente única de amor e de paz pelo planeta. E essa energia verde continua tomando conta da gente, energia de amor, de cuidado, de saúde e de paz, envolvendo todo o nosso planeta, enchendo-nos de paz e de esperança por dias melhores. E a paz de nosso Senhor, de nosso Criador, de nosso Pai Celestial, Mãe Celestial, esteja sempre conosco, nos envolvendo, nos protegendo hoje e todos os dias de nossas vidas. Muito obrigada, e que assim seja. Assim seja.
Amigos, obrigado. Um excelente final de semana para todos vocês. Obrigado, Pri. Até a próxima live na terça-feira, às 8h30. Temos encontro marcado Obrigada, esperando Vitor. vocês. Beijo enorme. Fui. Tchau. Tchau, tchau.